A história da Vecchia, ela surge muito antes de nós nascermos. Meu nome é Jackson, sou sócio fundador da Vecchia Milano, estou aqui com o meu sócio. Meu nome é Johannes, sou outro sócio fundador. E nosso interesse por moda, ela vem por uma influência familiar. Eu quero contar uma história que vem através da minha família. E como toda boa história, como que ela se inicia? Com Era Uma Vez. E isso inicia lá atrás, quando meu pai ainda morava no sítio, com o meu avô. Meu avô criou 8 filhos, então meu pai trabalhava com meu avô na roça e ele desenvolveu essa habilidade com vendas, porque ele trabalhava na plantação de café, aí tinha que vender banana, leite na rua, então ele começou a história com vendas aí. E quando ele tinha mais ou menos uns 17 anos, ele foi trabalhar na primeira loja. E ele foi trabalhar na loja do senhor Ataíde, com aproximadamente 11 meses de trabalho ali, ele entendeu como que uma loja funcionava, fornecedores, atender cliente e tudo mais. Então depois de 11 meses, ele fez um convite para o meu avô, para eles montarem uma loja na cidade lá. Era uma cidade bem pequena, até hoje uma cidade muito pequena. E eles abriram uma portinha. Então eles começaram fazendo compra em São Paulo e começaram a vender roupas, E meu pai, até na época, para fazer um extra, ele pegava a parte do lucro dele e ia em São Paulo, quando ele ia comprar roupa, comprava uns relógios e aí para ter um lucrinho a mais, para ir juntando um dinheirinho. Eles ficaram com essa loja acho que mais ou menos um ano. E aí no ano de 76, meu pai mudou para a cidade de Santana do Tararé. Lá ele, com o irmão dele, o meu tio Benjamin, eles montaram uma sociedade e compraram na época uma loja com bastante saldo de um parente deles lá e começaram a loja dele. E lá eles ficaram por quê? Mais ou menos uns 3 anos? Foi mais ou menos uns 3 anos. E é engraçado que nessa época, meu pai conta como era sofrida essa parte de fazer compra, que era muito São Paulo, Hoje tem bastante fornecedor, mas nessa época não tinha. Então eles tinham que ficar indo para São Paulo. E meu pai conta que pegava ônibus de linha, Hoje tem algumas empresas que faz umas viagens só para isso, Chega lá de madrugada, já volta no mesmo dia, mas nessa época não. Então eles pegavam ônibus de linha para ir para São Paulo. E meu pai conta que, às vezes, por causa da correria, acaba atrasando lá para pegar as mercadorias, para chegar na rodoviária e pesar para pagar o frete, E às vezes acabava atrasando, tipo, 2 minutos assim, e nessa época o povo era meio ruim, Não deixava embarcar, meu pai tinha que ficar lá em São Paulo por mais um dia, às vezes, para esperar o próximo ônibus. E ele sempre conta que essa parte era muito sofrida. Aí até que ele conseguiu juntar um dinheirinho, comprou uma Kombi, aí por Santana na época não ter asfalto, ele conta que, nossa, às vezes estava chegando de São Paulo, começava a chover e lá não tinha asfalto, era estrada de terra, a Kombi sempre ficava atolando. Ele entrava naquelas ruas tudo na contramão, porque lá, feirinha da madrugada é uma bagunça lá em São Paulo, Ele sempre conta essas presepadas que ele passava em São Paulo pra gente. Perrengues. Tem uns perrengues. E nesses perrengues que ele passava aí, meu pai ficou em Santana até o ano de 81, se eu não me engano. E aí nessa época ele voltou para Quatiguá novamente, ele comprou uma caminhonetinha na época lá e começou, ele fala que era uma F13/4. E ele começou a fazer linha de cereais, Ele plantou cebola, plantou alho, acho que até melancia uma época ele plantou, no sítio lá, que era do meu avô. Ele alugou uma loja em 84, Ele comprou o estoque da loja e alugou o ponto. Então ele ficou lá por mais ou menos uns 3 anos. E depois, em 87, que ele comprou o terreno, que ele vendeu lá a caminhonete, o caminhão, e comprou o terreno da onde é a loja até hoje. Que aí ele construiu a casa, a loja embaixo, a casa em cima e tal, e está lá até hoje. Ele conheceu minha mãe, namoraram, e eu acho que... Aqui de Mandaguari, Aqui do Isso, lado. aqui do lado de Maringá, era de Mandaguari. Eles namoraram e aí casaram em 87, E ela daí se mudou para o Quatiguá para daí ajudar meu pai na loja lá. Pai, quando casou com a mãe, acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu com ele, A minha mãe, ela sempre foi uma mulher de muita responsabilidade, desde criança. E ela perdeu o pai dela em 75, ela tinha de 7 para 8 anos de idade. E a minha avó, ela vendia enxoval, ela batia de porta em porta, vendendo enxoval. E a mãe tem uma irmã e um irmão que são mais novos que ela, e ela tomava conta, enquanto minha avó saía para trabalhar, tomava conta das crianças. E minha avó também tem o espírito de venda, que ela saía para vender os enxovais. Ela conta pra gente, já que você saía
vender no sítio e pulava cerca às vezes para cortar caminho, né? As vacas vinham correndo atrás dela, tadinha. E toda vez que ela saía, minha mãe que tomava conta de casa. Pequenininha, criança, já tinha essa responsabilidade. E com certeza isso agregou muito para minha mãe na hora que ela foi ajudar meu pai. No crescimento juntos, né? Foi ajudar meu pai na loja. Hoje, nossa, a mãe é uma referência pra gente, né? De inspiração, ela tomar a decisão. A mãe é uma mulher muito sabe, guerreira. Bom, o Jacques nasceu em 1990, eu em 95, e nessa época não tinha tecnologia, né? Não tinha celular, não tinha computador. Essa época as criançadas saíam pra rua brincar, né? E nós, por minha mãe trabalhar muito, ficar muito tempo na loja, a gente foi criado praticamente dentro da loja, né, Jacques? Era um ambiente. O nosso playground era a loja. O habitat. Quando eu peguei ali a minha adolescência, né, próximo meus 16 anos, 17 anos, né, estava prestes a entrar na faculdade, o meu pai queria muito que eu fizesse administração, por conta dos negócios dele. Mas eu quis trilhar um caminho totalmente diferente e acabei indo para a área jurídica, né? Até que uma coisa que eu sempre conto, sempre gostei muito de roupa de alfaiataria, terno, camisa, gravata, e eu sempre falava quando era pequeno, quando eu crescer eu quero trabalhar de terno. E foi o que eu fiz. Fui para a faculdade de Direito, me formei e fui ser advogado. No ano de 2015 eu mudei para São Paulo, lá eu tive bastante contato com esse mundo corporativo, então todo dia terno e gravata, e aí realizou o sonho que eu falava de criança, né? Quando eu crescer eu quero trabalhar de terno e gravata. Então eu fiquei por um bom período lá. Depois, o tempo passou, eu abri o escritório de advocacia em Londrina, em 2020, né? E foi final de janeiro de 2020, em março, pandemia. Um escritório com um mês aberto, já porta fechada por 3 meses, foi bem desesperador. O tempo foi passando ali, e aí o que aconteceu? Eu gostava de advogar, mas não era uma coisa que me movia, que eu amava fazer aquilo. E eu fiquei, na época, fazendo algumas mentorias, procurando me desenvolver pessoalmente, né? E através de uma mentoria que eu fiz, eu ouvi falar sobre o Ikigai. Eu falei, mas o Ikigai, o que é isso? Uma coisa que você ama muito, que as pessoas te pagam para isso, que o mundo precisa e que seja rentável. E eu fiquei por muitos meses me perguntando, o que é isso, o que é isso? E aí um dia, fazendo uma sessão com um coach, aí me bateu a luz. Eu falei, nossa, o meu feeling tá... O que eu gosto, o que eu amo de fazer, está embaixo do meu nariz a minha vida inteira. Que é o que? É roupa. Eu sempre gostei muito de moda masculina. As roupas que eu usava, principalmente, né, na parte de alfaiataria, advogando, as pessoas elogiavam muito a forma como eu me vestia. E aí, eu decidi em Londrina que eu ia montar uma loja para mim lá. A princípio, meu negócio era para se chamar Jaque Moreno Alfaiataria, né? E aí comecei a amadurecer a ideia, fazer algumas pesquisas, e eu vi que o estilo de roupa que eu queria trabalhar, não sei se é por conta da época também de pandemia, não tinha muito consumo. Eu tenho um casal de amigos que eles têm marca de roupa feminina. E na época eles me passaram um contato de uma agência de Maringá, né, como eles sabiam que eu estava pensando em montar uma loja e tal, eles me deram a ideia, por que você não cria uma marca sua? E aí foi quando eu entrei em contato com uma agência aqui de Maringá para saber a respeito como que funcionava e tal. E eu gostei tanto da ideia de, né, de repente, criar o nome de uma marca, que eu decidi deixar a advocacia como minha atividade secundária. Eu falei, bom, como a moda é algo que eu gosto bastante, então eu vou fazer dela a minha atividade primária e aí vou ter mais tempo para eu selecionar, pegar casos melhores, trabalhar naquilo que realmente interessa na advocacia apenas. E aí, quando eu tomei essa decisão, né, eu tive muitas ideias e tal, eu falei, eu preciso de um sócio, porque vai ficar muito corrido se eu for ter a loja e também advogar. E aí foi quando eu conversei com o Johannes, expliquei para ele o que eu pensava, qual era a minha expectativa, o que eu imaginava com a loja e uma criação de uma marca. Aí foi quando eu chamei ele para ser meu sócio. Eu sempre trabalhei com meus pais, eu entrei a trabalhar na loja dos meus pais eu tinha 15 anos, não lembro que ano, acho que foi 2010, e eu sempre trabalhei na loja de marcar mercadoria, etiquetar, colar as etiquetinhas nas mercadorias. Eu entregava cartãozinho de aniversário, que todo mês, quando os clientes faziam aniversário, tinha um cartãozinho de desconto. Então eu sempre trabalhei na loja, muito no caixa, fazia banco para minha mãe. E em 2012 formei na escola e entrei na faculdade de administração. Então eu estudava e trabalhava na loja ao mesmo tempo. E formei, continuei trabalhando com eles, até o Jacques vir com a ideia para mim,
de ser o sócio dele, que ele apresentou o que ele estava pensando para fazer com a marca. E foi aí, né, já que eu aceitei entrar de sócio com você. E dele já tinha marcado, acho que já tinha marcado a reunião, né, quando ele me convidou. E foi aí que começou essa sociedade. E aí então, em 2020, foi quando nós assinamos com a agência para iniciar a criação de marca. Né? Acho que entre a assinatura do contrato até para criar o nome da marca, passou o quê? Uns 2, 3 meses? Foi por aí, uns 2, 3 meses. E aí, quando a agência marcou a reunião com a gente, né, para apresentar os nomes, foram 6 nomes apresentados para nós. Desses 6, nós íamos escolher um, né, obviamente. E nós naquela ansiedade para saber os nomes e tal, e começaram a passar. Quando apareceu o nome Vecchia Milano, a imagem onde estava escrito o nome era um cara jovem, sei lá, próximo de uns 30 anos, parecia mais ou menos. Ele estava assim, como se fosse um saguão de um hotel, todo de madeira atrás, assim. Na parede tinha vários relógios que mostravam o horário de diversos lugares do mundo. E ele estava empurrando uma mala, estava com uma calça de alfaiataria, um sapato super estiloso, uma camisa branca e o terno em cima da alça da mala, assim, como se estivesse empurrando aquela mala. E quando eu li aquele nome, para mim, assim, foi, no segundo nome, eu já tinha decidido na hora, assim. Parece que a intuição falou para mim lá dentro, é esse o nome da marca. E na época, né, eles falaram para nós assim, que eles iam mostrar os nomes, que eram para nós numerar os 6 nomes de 1 a 6, sendo o número 1. Era para numerar de 1 a 6, sendo 1 o que nós mais tinha gostado e o 6 que menos tinha gostado. E nós não podíamos esboçar nenhuma reação, não podia falar, nossa, esse. Era para se manter quieto, para ver se a ideia minha e dele ia bater nesse momento. E nessa reunião dos 6 nomes apresentados, eu não sabia que o Jackson já tinha escolhido o número 1 dele. E eu também, quando apresentaram a Vecchia Milano, o nome da Vecchia Milano, eu também coloquei como número 1. Eu achei, que nem você falou, da imagem lá, acho que remeteu muito, ainda mais o nosso estilo de roupa, que é a alfaiataria, trouxe muito um poder no nome, sabe? E a gente, sem saber, os 2 foram o número 1. Aí depois a agência pediu pra gente ir para casa por 2 dias, né? Pra gente pensar, para daí para frente começar o desenvolvimento da marca em cima do nome Vecchia Milano. Quando eu vi o nome, que eu vi o cara com aquela roupa, né, e o nome, eu pensei naquela situação, uma pessoa me vê super bem vestido, que marca é esse terno que você está usando? Vecchia Milano. Eu achei que casava muito a informação com o estilo da marca que nós queríamos criar, entendeu? E nesse período que, né, nós decidimos pelo nome da marca, que eu estava com o meu escritório em Londrina, foi um período bem difícil, assim. Eu tinha um sócio meu que acabou saindo da sociedade, enfim, era uma sociedade de 4 pessoas, acabou não dando certo. Deu mais ou menos maio de 2021, nós decidimos fechar as portas do escritório e eu fui advogar home office. E eu comecei a analisar a minha vida e eu vi que tudo estava me encaminhando para esse projeto, porque eu via assim que tudo encaminhava, tudo se encaixava. E aí, em agosto, né, foi apresentada a marca para nós. Isso aí vai ficar mais para frente, então você vai ter que assistir o vídeo até o final para você ver a apresentação de marca. E em setembro de 2021 eu recebi uma proposta para vir para Maringá para advogar para uma empresa como consultor jurídico. E Maringá, eu tenho relação com a cidade desde que eu nasci, porque a minha família por parte de mãe são daqui, então eu tenho muitos amigos, familiares, então eu conheço muitas pessoas. E aí que eu pensei, nossa, Maringá, para eu desenvolver a minha marca, eu vou estar em casa. Então, em agosto, eu recebi uma proposta para ser consultor jurídico na cidade. E Maringá é uma cidade que eu tenho contato com o pessoal daqui desde que eu nasci. Porque eu tenho família por parte de mãe, todo mundo aqui, então muitos amigos. Então eu pensei, por que não mudar para Maringá, vou advogar lá e vou desenvolver a minha marca naquela cidade. E aí foi quando eu me mudei para cá para desenvolver a marca.